linha do tempo. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês já estão com o caderno, caneta, aquele caderninho de anotação, eu preciso que vocês anotem tudo, tá? Faz um storyzinho aí, me marca lá no meu Instagram, Monalisa Crepe Oficial, para eu poder depois ver quem era o aluno que estava ali dedicado, aplicado, que isso tem muito valor para mim. Ó, então eu preciso que vocês façam aí uma linha do tempo mesmo, uma linha real aí do tempo, certo? Eu vou abrir aqui as legislações para que não tenha nenhuma divergência aqui em questão de trocar, né, os númerozinhos, porque às vezes eu confundo 6 com 9, igual aquele dia lá. Qual que é a legislação vigente agora que está estabelecendo a margem de empréstimo consignável? Hoje, a legislação que está vigente para estabelecer este limite da margem do empréstimo consignável é a Lei 14.131 de 2021. Então, vocês vão anotar aí em cima desse jeitinho aqui, ó. Lei 14.131 de 2021. Esta tabelinha, né, essa linha do tempo, depois vocês vão reproduzir ela e você pode deixar em cima da sua mesa. Porque após você utilizar a petição inicial que eu vou compartilhar com você hoje, você vai ver a importância que é você ter esse material aí na sua mesa para você não errar quando você for distribuir uma ação de limitação de 30% ou 35%, tá? Então, esta lei, ela começou a ter validade, né? Foi sancionada no dia 30, você tem que anotar essa data aí, 30 de março de 2021. Então, a gente coloca um asterisco aqui e a gente coloca uma cruzinha, que eu brinco que é quando a lei morre, né? Essa lei, ela vai até 31 de dezembro de 2021. Só que esta lei, ela foi convertida da medida provisória. Então, MP significa Medida Provisória 1006 de 2020. Então, anota aí a medida provisória de 1006 de 2020. Esta medida provisória, ela começou a valer, então, no dia 1º de outubro de 2020. E ela morreu aqui, vamos pôr uma cruzinha para ela, no dia 31 de 12 de 2020. Elas vieram para poder atrapalhar um pouco esta questão da linha do tempo. E o que ela trouxe nesta questão da linha do tempo? O que ela interferiu aí? Ela interferiu, né, na lei do empréstimo consignável, que é a Lei 13.172 de 2015. Então, a lei do empréstimo, vocês vão colocar aí, que é a Lei 13.172 de 2015. Esta lei aqui, ela veio alterada da Lei 10.820. Então, a lei, ela trouxe ali uma alteração, vou colocar aqui uma alteração, da Lei 10.820 de 2003. Mas essa aqui que é a lei que está entre esses dois aqui, entre a Lei 14.131 de 2021 e entre a medida provisória. Esta lei aqui, ela tá revogada? Não, eu brinco assim, para ficar bem prático, bem didático, eu brinco que ela tá adormecida, ela tá dormindo. Por quê? Porque a Lei 14.131 de 2021, ela vai ter validade até 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, a Lei 13.172 de 2015, ela acorda. Então, ela passa a voltar. Então, agora, depois dessas informações,
vocês precisam compreender agora como que fica isso na questão prática do seu cliente contratar esse empréstimo consignável, certo? O que vai acontecer? Nessa linha do tempo, aqui tá a Lei 13.172 de 2015. Qual que é a regra dessa lei quando o cliente faz empréstimo consignável? A regra desta lei é 30% para empréstimos consignáveis e 5% para RMC. Beleza. Aí o que aconteceu? No dia 1º de outubro de 2020, aí vocês vão colocar aqui nesse marco, veio a medida provisória 1006 de 2020. O que essa medida provisória ela trouxe? Ela trouxe, devido à pandemia, ela trouxe uma alteração. Então, devido à pandemia, o empréstimo consignável passou a ser autorizado 35% para empréstimo e 5% para o RMC, que totaliza 40%. Aqui acima, totaliza 35%. 35%. Só que a medida provisória, ela morreu, né? Vamos falar assim, no dia 31/12/2020, que foi aqui. Então, ela teve somente esse período. E no dia 31/12/2020, ela deixou de ter validade. E esta lei aqui, 13.172 de 2015, ela voltou a acordar aqui. Então, aqui volta, né, no dia 1º de janeiro de 2021, volta 30% para empréstimo consignável e 5% para o RMC, totalizando de novo 35% o total. Então, aqui é a Lei 13.172 de 2015. Mas o que aconteceu? Quem fez empréstimo em dezembro, a lei está dentro de 40%, 35% para empréstimo consignável e 5% para o RMC. Quem contratou empréstimo no dia 1º de janeiro de 2021, voltou a margem para 30% e 5% do RMC. Mas aí, esta medida provisória, ela foi convertida em lei no dia 30 de março de 2021. Então, aqui no dia 30 de março de 2021, voltou novamente 35% para empréstimo consignável e 5% para o RMC. E aí, o que está acontecendo com essa linha do tempo, então? Nesse período aqui, até o dia 1º de outubro de 2020, a lei, ela traz 35%. Depois do dia 30 de março, do dia 1º de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, é 40% para empréstimo consignável, somando com o RMC. Então, é 35% para consignável e 5% para o RMC. No dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 29 de março de 2021, volta 30% para consignável e 5% para o RMC. Depois, do dia 30 de março de 2021 até 31 de dezembro de 2021,
volta para 40% total, sendo 35% para consignável e 5% para o RMC. Aí vem as partes práticas, né? Porque o nosso encontro aqui é para vocês entenderem realmente a prática. Como que fica essa prática, então? Como que você vai entender essa prática? O que acontece? Se o cliente, ele contratou um empréstimo no dia 8 de abril de 2020, este banco, ele tinha que respeitar a limitação de 30% ou 35%. Por que isso é importante? Muitos colegas estão distribuindo ações de limitação de 30% e estão tendo improcedências. Por quê? Porque quando o banco averbou aquele empréstimo, a regra estava de acordo com a linha do tempo. E o advogado, ele acha que, nesse período não teve alteração. Ou ele acha que mudou a regra agora, é 35%. E esses 35% só é válido depois da medida, depois da Lei 14.131. Já vi também casos, né, de advogados perderem esse tipo de ação, porque ele acha que essa limitação de 35%, ela retroage em todos os empréstimos que o cliente fez. Eu já vi advogados terem improcedências, porque quando ele foi selecionar o empréstimo para poder colocar na ação de limitação de 30%, ele selecionou todos. Será que é todos que nós devemos selecionar? Vou mostrar para vocês agora. Então, quem contratou o empréstimo anterior a 1º de outubro de 2020, vocês devem entrar com uma ação de limitação de 30% para aquele banco que desrespeitou a margem na época daquela averbação. Gente, prestem muita atenção nesse detalhe agora para vocês nunca mais errar. Se o cliente de vocês assinaram o contrato no dia 31 de dezembro de 2021, este empréstimo provavelmente ele não é averbado no mesmo dia. O INSS não consegue averbar esse empréstimo no mesmo dia. E aí o que vai acontecer? Esse empréstimo ele só vai averbar no próximo dia útil. E a data dessa linha do tempo, a data que vocês vão colocar como regra, é a data da averbação. É o dia que o INSS analisa o SCOM, verifica se há ou não margem. Então o INSS ele não pode averbar um empréstimo fora daquele período de acordo com a medida provisória e de acordo com a Lei 14.131. Então, provavelmente, esse empréstimo ele não pode ser averbado, porque tem esse período. A data da assinatura do contrato é uma, a data da averbação é outra, porque tem esse período de transição que o contrato ele vai em nuvem até que o contrato chega lá no INSS, o INSS confirma os dados do cliente, não tem como fazer isso tão automático assim, tem esse período. Até que acontece essa averbação, pode ser que a lei já não tenha mais sentido ali naquele contrato. Então prestem muita atenção quando vocês forem pegar mesmo um contrato aí na prática. Porque esse contrato, ele pode ser anulado. Não pode, o banco está descumprindo a legislação vigente à época da contratação, tá? Quando vocês forem analisar, vocês não vão analisar pela data da assinatura, pela data do contrato, e sim pela data da averbação.